Aujourd'hui, c'est le 25 juin 2019. Il est 16h40, 16h15 plutôt. On est à Paris. Aujourd'hui, il fait un temps chaud, très très chaud. C'est limite, quoi. Moi, comme je suis à la maison, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors dehors, c'est la canicule. Voilà, ça c'est dit. Je commençais en français, mais je ne vais pas continuer parce que je vais m'adresser à mes compatriotes parce que ça ne va pas du tout chez eux, là. Il faut qu'ils se réveillent, là, hein, parce que c'est pas possible comme ça. Bom, eu disse agora, para introduzir, explicando por que eu estou falando que eu vou começar esse vídeo, te explicar que eu ia falar em português, para poder explicar para vocês, né? Então tá aí. Então eu comecei falando que hoje é dia 25 de junho de 2016, agora são 15, 14, não, perdão, desculpe, 16 horas e 15 minutos. Então o sol aqui, um calor, aquele calor assim que eu suporto, mas tem gente que não suporta. Então, o calor tem, hoje deve estar uns 25 graus, o povo morre de calor aqui, né? Mas o assunto não é o calor, o assunto é outro. O assunto é assim, que eu tenho visto essa notícia aí, mas o pessoal pisou na bola, cara. Todos os políticos aí pisaram na bola, né? Foi uma merda. Então eu tô vendo que você não sabe em quem dá prestar confiança. Então, eu tenho visto assim que todo mundo fica contando abobrinhas, todo mundo fica assim, assado, não faz nada. Então, pelo que eu sou, pelo que eu estou sabendo, o negócio vai rolar dia 30, né? Então, eu vim aqui fazer essa vídeo, mesmo se eu não estou aí no Brasil, estou aqui nesse lugar, primeiro mundo, então todo mundo que tem, todo mundo, se as pessoas sabem que é onde eu moro, eu não tenho escolha de ter caído nesse lugar, então ótimo para mim, né? Não pedi para cair nesse lugar, eu caio nesse lugar. O melhor lugar de Paris Saint-Germain é onde eu moro, mas isso é sem pretensão. Então, eu vejo televisão, eu vejo informação pela internet, aí eu estou vendo que o bicho pegou mesmo, pegou mesmo, assim, agora que o bicho pegou. Então, a única solução, moçada, é ir nos três poderes. Nós temos, quer dizer, vocês têm que se unir. E lá, dia 30. Não espera dia 30, não vai antes mesmo. Porque, e quando vocês chegarem lá, dia 30, mas pede para todo mundo ir. Compartilhe, porque é importante para vocês. Eu não estou aí, mas é importante. Estou fazendo isso porque eu conheço muita gente aí que está nessa neura. Vai no supermercado, pega aquelas bolsas de plástico, de papel, enche de pedra, vai se cada um levar 2 sacos cheios de pedra, mas leva também coisas para se comer, né, para beber, você vai ficar o dia todo, né? E lá quebrar os três poderes. Os três poderes é acima do negócio, é a única solução que tem. Não tem outra solução. Você vai virar uma anarquia. Sim, vocês vão ter que fazer como aqui na França. 68 aqui, ó, o pessoal balançou para no povo, para a polícia. Então, e aí vocês têm que fazer isso, cara. Vocês têm que agitar. Estou com uma coceira no olho, mas enfim, eu estou falando assim mesmo. Vocês têm que correr atrás, moçada. Porque viu que não tem ninguém de interessante, né? Não tem policial nenhum, só vocês mesmo que vai ter que fazer a coisa. Assim, vai lá, todo mundo para Brasília. Mas assim, vai mesmo, sabe? Não fica de bobrinha, não. Não fica esperando nada, não. Sabe? Você tem que estar pronto para tudo. Sabe? Vai, fecha aquelas rafinarias, fecha os aeroportos, impede os aeroportos de decolar, impede de aterrissar, mas fecha tudo, o Brasil todo tem que fechar. Os caminhoneiros, se bloquear, o Brasil para. O Brasil, os caminhoneiros, a coluna vertebral do Brasil. A Rio Bahia, se eles parar, o Brasil para. Então, eles têm que vir, os caminhoneiros, vir lá para ir para os três poderes também. Vai para lá, vai, estaciona, faz aquele monte de, como se fosse um monte de pedra, todo mundo pedra, até eles resolverem sair do poder. Porque eles estão querendo mais é ficar lá. Estão fazendo tudo, estão provocando tudo, saindo todo um monte de besteira. Mas eles querem ficar no poder. Por isso que estão fazendo essa confusão toda. Então, você não sabe quem dá ouvido. Então, o povo que tem que estar atento, né? Você vai falar uma coisa, o outro fala outra coisa, não. Então, ouve a voz do povo. A nossa voz são as nossas forças. Presta atenção. É isso que é muito importante vocês irem. Não fica com assim, que Deus vai ajudar. Deus não vai ajudar vocês, não. Vocês que vão te ajudar, vocês não esquece. Para de ficar pensando em Deus, cara. Deus não existe, não, cara. Deus é vocês junto. Preste bem atenção nisso. Deus é vocês junto. Ponto. Não fala de Deus comigo que você está me irritando. Deus é todo mundo junto. É isso aí, ó. Maracanã, futebol, está todo mundo junto lá para a mesma ideia. Aí, essa revolução vai ser isso. Vai ser o nosso Deus, não é o Deus que todo mundo está achando. Esse, para mim, que é Deus. O Deus que todo mundo venera não é meu Deus. Não tenho Deus. Não acredito em Deus. Só acredito no ser humano. Lá, vocês, o povo brasileiro, precisa acordar. Cara, eu estou vendo assim uma injustiça muito grande, tem muita coisa.
país rico do jeito que é, tem muito ouro, racharam agora há pouco tempo, mais esmeralda que pesa 700 quilos. Puta que pariu, que o dinheiro lá dá para matar fome. No Brasil tem 60 milhões de pessoas que passam fome. Tá, tem. É população francesa, 60 milhões, nós somos 62 milhões de residentes. Tem 62 milhões de brasileiros que passam fome. Então, você vê uma situação, tem muita injustiça, muito, assim. Você vê um cara que trabalha para o governo, ganha 30 mil reais, aquele Maia, aquele porco lá, ganha 30 mil reais para fazer porra nenhuma, né? Pô, qual é? Vocês estão esperando o quê? Já falei, só vocês que podem resolver a coisa. Vai todo mundo para Brasília. Dia 30 o bicho vai pegar. E se o povo não se cuidar, vai faltar muita coisa para comer. Porque vai ser uma galera. É o único jeito. É a primeira vez que o Brasil vai ter uma revolução mesmo. Assim, ó. Pá, tem. Brasileiro, acorda. Vocês têm que acordar. Vocês têm que acordar, porque é a solução. Não fica parado vendo e se influenciando por televisão, por internet, não. Vai, sai, vai, cara, vai, leva saco de pedra, joga pedra nesses filhos das putas. Aqueles gatos de coco que tem lá protegendo aqueles filhos das putas, dá pedra nessa cabeça também, não vai impedir vocês de invadir, não. Vai lá, invade se tiver, bota fogo lá, o cara não foi com um caminhão de água lá, de bombeiro, por que não foi com um caminhão de gasolina e explodiu tudo? Né? O cara deve ter testado. Quem sabe nessa paranoia vai rolar uma coisa assim. Porque se prepare, vai morrer gente. Se vai morrer gente, vai morrer, vai. É o único jeito. Tá? A Revolução em 1789, todo mundo fala, o bicho pegou. Aqui em 68 teve aqui também, o bicho pegou. Então, eu não tô aí. Tô só vendo como é que tá a coisa. Tá assim, tá certo. Então, falei, pô, olha, esse povo tem que acordar. Tem que acordar. Eu conecto muito com o cara, falo muito com o cara lá, o cara fala para mim, com o cara que está lá em Paris, aqui. Aí eu deixo regado para ele, aquele abraço aqui. Mas fica só nisso, entendeu? Mas eu fico vendo que não dá. O Brasil só vai para frente se o povo se unir. E o povo se unir, aí vai, o bicho vai. Mas senão fica aquela coisa. Educação, falando de educação, um programa falando de educação. Pô, a prioridade não é a educação, a prioridade é a população que está no maior galera, está no maior posto lá e não tá tendo saída. Teve uma saída com o Moro, mas o Moro fudeu, e o Bolsonaro também fudeu, então tudo fudeu. Só o povo que vai poder conseguir alguma coisa. Se você não agitar, eu falei para vocês, estou falando de jogo, eu não estou aí, entendeu? Então eu não estou aí. É egoísmo, né? Mas foda-se. Brasil, se vocês não acordar, problema de vocês. Ponto final. Vou parar por aqui, que eu já estou de saco cheio de ver gente que não faz porra nenhuma, que fica incomodado. Cansei de ouvir e ver abobrinha. Para, moçada, de me contar abobrinha. Para de falar de Deus comigo. Para. Acredita em você. Ponto. E aprenda, sobretudo, a dizer não. Sabe? Vocês são muito assim. Aqui, jeitinho, não tem jeitinho. Não dá jeitinho, não. Aí no Brasil, você tem que dar um jeitão mesmo, sabe? O jeitinho vai ter que acabar. Vai ter que dar um jeitão para a coisa andar. Se não der um jeitão, a coisa não vai andar. Entendeu? Então, vamos lá, o recado está dado. Vocês ver. Se vocês não resolverem fazer porra nenhuma, vocês que vão dançar. Então, ali já foi. Então, deixa eu ir embora.